Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ei, a paz do Senhor, sou o irmão Felipe. A gente tem postado toda semana 2 vídeos, estávamos postando 2 estudos, e como Deus ainda não colocou em nosso coração nenhuma ideia de nenhum estudo, esse segundo vídeo da semana será um vídeo, uma reflexão mais livre. Hoje eu estava levando minha esposa, não somente hoje, mas ontem também, quando eu estava no meu serviço, eu comecei a meditar na música de um cantor espanhol, Dani Berrios, aquela música Glória a Deus. Ela tem uma versão em português também, e tem a versão dela, do próprio Dani Berrios. E aí eu comecei a meditar na letra e achei, naquele pouco que a gente entende do espanhol, né? E achei muito profundo, muito instrutiva a música, porque eu consegui perceber que a música, ela não é simplesmente uma música que fala para você glorificar a Deus em meio aos problemas. Ela é uma música que fala, ela descreve uma batalha espiritual que ocorre na nossa vida, e ela fala para a gente qual que deve ser a postura nossa diante dessa batalha. A primeira estrofe e a segunda estrofe descrevem uma batalha espiritual. Então ela não é apenas uma música que fala sobre glorificar a Deus em meio aos problemas. Ela é uma música que fala sobre batalha espiritual. E então eu peguei, pedi o Google lá Tradutor para traduzir a letra, e ele me deu uma letra, e ele me deu umas orientações aqui, uma tradução, e eu vou estar lendo, né, e fazendo algumas observações naquilo que eu vejo necessidade, né? Se você se sente oprimido, que não podes louvar a Deus, e você se sentir aprisionado pelas hostes de Satanás, se você se sentir tentado e você não saber para onde ir, apenas dobre seus joelhos e glorifique ao Senhor. Né? Que bênção essa letra. Ela está falando assim, olha, talvez você se sente aprisionado. Talvez você sente, você não consegue exaltar o nome do Senhor. Mas qual que é a postura, então, que você tem que tomar? Embora esteja aprisionado, você deve glorificar a Deus. Você deve exaltar a Deus. Porque é o que a palavra de Deus diz, né? Ela fala o seguinte: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a palavra de Deus também disse: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, é uma postura de fé e é uma postura de resistência. Você vai lutar contra o seu sentimento, porque o texto fala assim: se você se sente, mas na hora de falar da sua postura, ele não fala espere sentir melhor, não, ele fala para você dobrar os joelhos. O que é dobrar os joelhos? Esta é uma batalha de ataque. Como atacamos? A oração é a nossa arma de ataque, porque nós entramos diante de Deus. A Bíblia descreve a oração como batalhar em oração. Quando Paulo falava sobre um de seus companheiros, que vamos estar lendo sobre ele, está em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações.
Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Então Paulo falava de Epáfras, esse companheiro dele, e ele estava sempre lá batalhando em oração. Então a gente vê que a oração é uma batalha. E a única forma da gente glorificar a Deus em meio às lutas é quando, ao invés de a gente sucumbir à luta, a gente dobrar os nossos joelhos e a gente glorificar ao nome do Senhor. É assim, aleluias. E o diabo, ele foge, né? Aí vem a letra: glória a Deus, porque no meio de seus problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se sentir amarrado é apenas para lembrá-lo de que essas correntes elas já estão quebradas quando você o louva. Então, se você sentir aprisionado pelo Satanás, lembre, o diabo já está vencido. Ele está tentando se agarrar a você. Ele está tentando aprisionar você por meio de laços de engano, de laços de mentira. Só que, quando você sentir a opressão da parte dele, você lembra. Deus está permitindo, por isso que o texto fala que é só para lembrá-lo. Ou seja, Deus está permitindo isto para que você possa lembrá-lo, para que você possa ser lembrado de que esse mal já está derrotado, a corrente já está quebrada, quando você glorifica, exalta e enaltece o nome do Senhor. Aleluias. Aí ele vem falando, né, o porquê dessa postura. Vem a segunda estrofe. O diabo é um mentiroso. E ele quer que acreditemos que não somos ninguém. Aleluia. Olha a tática de Satanás. Ele quer tirar a visão nossa dos céus. Ele quer que nós não consigamos enxergar a grandeza daquilo que Deus nos fez, daquilo que somos em Cristo. Somos reis e sacerdotes. Estamos sentados com Deus nas regiões celestiais. Temos uma coroa da vida, temos coroa da vitória. Somos cheios, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha, ele quer que acreditemos que não somos ninguém quando ele sabe, ou seja, na verdade, ele próprio sabe, ele bem sabe que somos filhos de um grande rei. Oh, amados, somos filhos desse grande rei. Oh, como eu espero a vinda de Jesus. Oh, como eu aguardo que ele entre pelas portas do céu. Não sou miríade de anjos. Como eu espero estar com ele. Esses dias, o inimigo tem introduzido muito materialismo na igreja. Tirado o foco do céu e levado o foco para as coisas materiais, para os bens e para as coisas deste mundo. Sobrecarregando o coração, como diz a parábola do semeador. São os espinhos. Tantos corações cheios de espinhos que são os cuidados da vida, as ambições do mundo. Ele tem feito isso. E se nós não conhecemos o nosso Pai, a gente não consegue enxergar o quanto Ele é maravilhoso. Eu lembro do livro de Nárnia, aonde a moça percebeu que o leão, que é Aslan, que é o símbolo lá na história de Deus, ele estava maior. Ela falou, mas você cresceu? E ele disse, não, eu não cresci. É que quando você cresce, quando você
Você passa a me conhecer melhor, você passa a me ver maior. Foi mais ou menos essa conversa. Eu não estou citando, eu só estou lembrando a história. Mais ou menos essa conversa que ele teve. Quando, irmãos, nós aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, quando nós tiramos os nossos olhos do mundo e começamos a conhecer quem é o nosso Deus, e à medida que esse conhecimento se aprofunda, aquele Deus que era um deusinho pregado num crucifixo, deixa de ser aquele deusinho, passa a ser mais do que um amigo do seu lado. Você começa a ver ele grande. Você começa a ver o poder que ele tem. Você começa a enxergar o poder que esse Deus tem. Você começa a deixar Você começa a confiar mais nele. Por que você passa a confiar mais nele? Você começa a ver ele maior. Antes você via ele pequeno. E agora você vê ele maior. Bem maior. E à medida que você crescer em conhecimento dele, você vai ver ele imenso. E essa imensidão não é apenas em tamanho. É imensidão em poder. Você começa a descobrir aquilo que você verbaliza apenas em palavras, mas não consegue entender o que você fala. Você começa a descobrir que este Deus é poderosíssimo. Você apenas fala que ele é poderoso, mas você não sabe que ele é poderoso, você não convive, você não anda com ele. Porque à medida que andamos com Deus, nós descobrimos mais e mais quem é ele. E aí passamos a ver como ele é grande, como ele é poderoso. E passamos a dormir no barco juntamente com ele, ao invés de querer acordá-lo. Aleluia. Levante suas mãos agora, porque nossa vitória o diabo está vencido e o trabalho está feito. Então é um hino muito maravilhoso. Eu ouvi a versão feita por alguns irmãos, né? Não sei quem que é o autor dessa versão em português. Eu achei o seguinte, depois de ter lido a versão em espanhol. Principalmente depois que eu entendi que essa música se trata de uma música que fala sobre batalha espiritual. Eu percebi que a música foi esvaziada do peso instrutivo que ela tinha sobre batalha espiritual. Eu não vou ler a letra toda, isso também porque na minha anotação aqui eu não anotei a letra toda. Por que eu não anotei a letra toda? Eu não anotei a letra toda porque algumas partes que eu não anotei são partes que batem com a letra original. Por exemplo, aqui, ó, se você se sente oprimido, na letra original vai estar: se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus. É a mesma original e na versão portuguesa. Aí aqui o português ele vai inverter as estrofes. Aqui de Dani Barrios, ou de espanhol, porque eu não sei qual que é o autor em espanhol também. Eu sei que quem canta é Dani Barrios, né? Se você se sente aprisionado pelas ordens de Satanás. Na nossa versão vai estar escrito: se te sente ser tentado pelas hostes de Satanás. Ou seja, ele inverte, porque esse se sente ser tentado é da versão de baixo, mas a parte hoste de Satanás é da versão de cima. Então, mas isso é coisa boba, isso aí não tem problema não. Se te sentes aprisionado, e se te sente aprisionado é da parte de cima, ele inverteu. E não sabes para onde ir.
Aí agora, aqui está escrito, apenas dobre seus joelhos. Lá vai falar, dobre agora os seus joelhos. Então não tem muita importância essa modificação, porque não rouba o significado. E glorifica ao Senhor, tudo bem. Vem, glória a Deus. Aqui está escrito, porque no meio de seus problemas. Lá vai falar, apesar dos meus problemas, ou dos seus problemas, né? Então isso aí não tem nada a ver não. Porque em Cristo há poder, mesma coisa, glória a Deus. Aí vem aqui, essa parte aqui. Se te sentir amarrado é apenas para lembrar de que essas correntes elas já estão quebradas quando você o louva. Na versão portuguesa vem assim. E se sente ser tentado, é só louvar ao Pai amado, pois o mal de nós se aparta quando louvamos. Esvaziou porque tirou a questão que estava falando sobre a pessoa sentir-se aprisionada por correntes. É claro que ao ele manter a parte da estrofe, da primeira estrofe original, ele já falou sobre o assunto. Mas isso, né? Até aqui também eu não vi também muita importância para isso não. Mas tirou um pouco, o que eu falei. Ele tirou uma mensagem que deveria ser frisada justamente no coro. É justamente essa questão que eu quero pôr aqui. Ele quer te dar a vida, ele quer te dar a paz. Quem é este? Jesus, né? Mas o texto original não fala isso. O texto fala, o diabo é um mentiroso. Aí que fala, ele quer te dar a vida. Ou seja, na versão original está falando novamente sobre guerra espiritual. Mas na versão em português já não fala mais sobre guerra espiritual, porque na versão português já fala apenas sobre Deus. Fala que Deus quer te dar a vida, Deus quer te dar a paz. Ele quer que nós saibamos que somos filhos de um grande Deus. Na versão em espanhol vai falar, o diabo é um mentiroso e ele quer que acreditemos que não somos ninguém, quando ele bem sabe que somos filhos de um grande rei. Olha a diferença, bem grande, né? Um está falando sobre a tática, sobre a estratégia de Satanás. O outro já fala, não fala sobre estratégia de Satanás, só fala que o desejo de Deus, né? Mas então, ou seja, a versão em português tirou o peso e o objetivo da letra, que era falar sobre batalha espiritual, né? Mas mesmo assim ainda é uma versão muito boa, muito bonita, mas é o que eu falei, ela ficou empobrecida, né? No entanto, é só até aqui que eu queria falar. Eu queria falar sobre essa mensagem maravilhosa dessa música e ao mesmo tempo falar, porque se o autor tivesse procurado algumas palavras, talvez ele teve dificuldade em rimar, né? Mas mesmo assim o nosso português é muito rico, ele poderia ter se esforçado um pouquinho mais e trazido uma mensagem e trazido uma tradução com uma mensagem talvez até mais, porque o português é rico, né? Poderia até ter mais, com um peso até mais conceitual do que na versão em espanhol. Ok, gente? Fiquem com Deus, né? Que vocês meditem nisso que eu falei de início, né? Quando eu li a letra e comentei a letra, falando sobre o que Deus faz, o que Deus quer fazer, né? E falando também sobre o que o inimigo tem agido, o que o inimigo tem dito para tentar roubar a nossa visão das coisas espirituais. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor, né? Curta, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e, acima de tudo, ore por nós. Ok? Com Deus, a paz do Senhor.